Acreditem, a Terra é redonda e gira ao redor do Sol. Eu sou Larissa do Bariogênese e hoje nós vamos falar sobre Nicolau Copérnico e o movimento da Terra. Na parte ocidental da Prússia, nascia Nicolau Copérnico, em 19 de fevereiro de 1473. Em 1496, ele viajou para a Itália para estudar lei eclesiástica, tornando-se cônego anos mais tarde. A vida de cônego permitia a Copérnico desenvolver sua outra paixão, a astronomia. A Terra estática como centro do universo descrevia o movimento dos planetas e do próprio Sol, através de um aparato orbital que causava muitas dúvidas, além de ser extremamente complicado. Em 1510, Copérnico propõe então um modo mais simples e conveniente de descrever o movimento dos planetas através de alguns axiomas, entre eles de que os planetas giram ao redor do Sol e que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. O manuscrito com essas ideias entra em circulação sem as demonstrações matemáticas necessárias, que estariam em um próximo livro. O sistema de Copérnico explicava não somente o movimento dos planetas e os movimentos da Terra, mas também a velocidade de revolução de cada planeta em torno do Sol, considerada constante. Com essa nova configuração, um estranho movimento dos planetas no céu, chamado de movimento retrógrado, poderia ser explicado. O que acontece é que normalmente nós observamos o planeta se deslocar no céu de oeste para leste em relação ao pano de fundo das estrelas distantes. Contudo, durante certos períodos, o planeta parecia se mover de leste para oeste. Por mais de um milênio, esse movimento retrógrado era explicado usando os chamados epiciclos. Nesse sistema complicado, desenvolvido pelo astrônomo grego Ptolomeu ainda no século I, existiam dois movimentos simultâneos. Um planeta gira em torno da Terra em uma órbita chamada deferente e também descreve pequenos círculos em relação a ele. Esses pequenos círculos são chamados epiciclos. O centro do epiciclo gira com uma velocidade de rotação constante em torno do equante e não do centro geométrico do deferente ou da Terra. Ajustando o tamanho, a direção e a velocidade dos epiciclos, os astrônomos eram capazes de explicar diversas irregularidades no movimento dos planetas. Mas com o modelo de Copérnico, não precisaríamos de nada disso. As órbitas dos planetas descritas por Copérnico ainda são circulares. Lembrando que a resolução das órbitas elípticas viria anos mais tarde, com Johannes Kepler. Para Copérnico, o Sol está fixo e imóvel, mas não no centro das órbitas. Na verdade, os planetas descreviam círculos ao redor de um ponto imaginário, distante do Sol aproximadamente 3 diâmetros solares. A rigor, o modelo de Copérnico deve ser chamado de heliostático. Aposto que essa informação vale o seu like aí nesse vídeo, hein? Um dos motivos para deslocar o centro das órbitas do Sol é a variação observada na velocidade de cada planeta durante sua própria órbita. Essa variação de velocidade era considerada aparente e não real, da mesma forma que acontecia no modelo de Ptolomeu, com o uso do equante. Se pudéssemos observar as órbitas dos planetas desse ponto imaginário, não veríamos variações de velocidade. Portanto, o movimento dos planetas também continua sendo uniforme no modelo de Copérnico. Essas órbitas nas quais a Terra, no caso de Ptolomeu, ou o Sol para Copérnico, estão descentralizadas, são chamadas de excêntricas.
O livro com as demonstrações matemáticas do modelo copernicano ficou totalmente pronto em meados de 1535, mas Copérnico desistiu de publicá-lo. Ele começou a duvidar dos próprios resultados e temia ser ridicularizado pelos outros astrônomos. No fundo, é fácil entender as razões de Copérnico. Afinal de contas, por quase 1 milênio e meio, acreditava-se em um sistema no qual a Terra estática era o centro do universo, em torno da qual giravam os outros planetas e o Sol. Esse modelo estava de acordo com o senso comum e era a visão tradicional da astronomia na época. Nós vemos claramente o trajeto entre o nascer e o pôr do Sol. Nós também não sentimos o movimento da Terra. No prefácio de seu livro, Nicolau expõe seu receio e admite até o absurdo das suas próprias conclusões. Mas o despertar da civilização ocidental aconteceu exatamente no século no qual Copérnico nasceu, um período de renascimento. A Renascença, que tinha o seu centro na Itália, começava a mudar o rumo da história. Os primeiros passos de Copérnico em direção à revolução no estudo da astronomia aconteceram contemporaneamente ao clímax nas artes, e enquanto portugueses e espanhóis redesenhavam o mapa mundial na época dos descobrimentos. Finalmente, após ser convencido por seu único aluno, um jovem matemático luterano, o livro Das Revoluções dos Orbes Celestes é entregue ao editor em 1542. Quando ele é finalmente impresso, Nicolau Copérnico dá seu último suspiro. Ele nunca ouviu as críticas sobre sua obra e também jamais sonhou com o impacto que causaria no mundo. Em novembro de 1542, Nicolau Copérnico sofre um acidente vascular cerebral aos 69 anos, morrendo alguns meses depois. Na esfera religiosa, a Europa sofreu uma inesperada revolução. A reação contra algumas práticas da Igreja tomou força com protestos do monge alemão Martinho Lutero. A Reforma Protestante desencadeou a Contra-Reforma Católica e ativou o Tribunal da Santa Inquisição. Um prefácio escrito anonimamente, sem o consentimento de Copérnico, foi adicionado ao livro, dizendo que a teoria não deveria ser interpretada de maneira literal, mas apenas como um artifício matemático. Anos após a morte de Copérnico e com a confirmação de que os planetas giram ao redor do Sol, a Inquisição condena o livro e proíbe sua leitura por quase 200 anos. Qual o paralelo que podemos fazer daquele momento histórico com o atual? Deixe aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!